Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Alessandra Fortunati Martins, que é psicanalista e está fazendo o estágio de pós-doutorado na Cátedra Eduardo Said, na Unifesp, fez o doutorado na psicologia pela USP. E ela tem uma publicação recente, né, que me chamou a atenção, que é sobre o texto Moisés e o monoteísmo de Freud. Chama-se O Sensível e a Abstração, 3 ensaios sobre o Moisés de Freud, pela Peixe Elétrico. Ensaios, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link, para depois quem quiser baixar, né, o Kindle, comprar o Kindle para ler o texto dela. E vamos conversar aqui hoje sobre esse texto e outras coisas também que possam vir à tona, né, na conversa. Queria começar perguntando sobre esse texto do Freud, né, para quem não conhece ainda muito bem o texto. E aí fique à vontade também, se quiser falar um pouco mais sobre a sua formação, sobre o que você tem pesquisado, né? Obrigado pela presença aqui e já passo a Eu que palavra. agradeço. Agradeço, Caio, a oportunidade. Eu tenho acompanhado o trabalho com alguns colegas que vieram, gostei muito, e é um prazer falar aqui, enfim, poder trocar. Tá bom, vou contar um pouco, então, primeiro eu queria situar um pouco o livro, né, na minha pesquisa como um todo, depois eu vou contar um pouco o que é a obra do Freud, porque eu acho que não dá muito para entender o que eu fiz sem saber do que se trata, né, o Moisés e o monoteísmo. E depois vou contar um pouco sobre o livro, o conteúdo do livro que está dividido em 3 ensaios. Então, só para situar um pouco esse livro na totalidade da minha pesquisa, eu vinha pesquisando um caráter estético da obra freudiana como um todo, se havia uma estética dentro da obra do Freud, né? Porque assim, a gente pensa estética dentro da filosofia com vários conceitos já clássicos, né? Desde o Baumgarten, belo, gosto, sublime, enfim. Tudo isso está bem organizado, enfim, tem esse eixo com vários conceitos dentro da filosofia. Na psicanálise, as articulações entre arte e psicanálise são muito, muito grandes, mas eu não vejo que haja uma estética propriamente psicanalítica. Existem paralelos entre arte e psicanálise, existe também uma aplicação da psicanálise, que isso é muito nefasto, né, nas obras, articulações, enfim, coisas muito, muito interessantes, mas eu nunca tinha visto esse aspecto de uma estética mesmo dentro da psicanálise. E eu achei que isso era muito importante, porque, na verdade, quando a gente vai tratar da estética, mesmo na filosofia, a gente fala da parte sensível, que tem muitas características psicológicas, percepção, mesmo gosto, como é que se forma o gosto, tudo isso depende de uma certa psicologia, que é muito ruim, né, na filosofia. A psicanálise tem muitos instrumentos para fazer isso. Então, lendo Freud, eu fui percebendo também que na psicanálise não tem esse outro lado da estética. E aí o que foi ficando claro para mim é que, por exemplo, o conceito de sublimação, que é um clássico, um conceito para tratar da relação entre arte e psicanálise, na verdade é um conceito de estética e que já está defasado em termos históricos, né? Uma determinada estética que exigia determinados processos psíquicos que foram importantes até a Primeira Guerra, esses processos psíquicos condizentes com a sublimação. Depois da Primeira Guerra, tem outro conceito do Freud, que é o conceito de estranho familiar, inquietante ou infamiliar, né? Tem várias traduções possíveis, que me pareceu mais compatível com aquele período. Então, eram determinados processos psíquicos em várias camadas que resultavam em determinadas obras de arte, de cultura, enfim. E aí, por fim, eu achei que havia um terceiro conceito, ainda nesse registro da estética, que era o de estrangeiro.
E esse conceito de estrangeiro, ele só aparece assim, de forma bastante definida no texto O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta, ou Moisés e o Monoteísmo, né? Depende da tradução. Então, foi assim que eu parei nesse texto, Moisés e o Monoteísmo, procurando esse aspecto da estética e me concentrando no conceito de estrangeiro. E desse ponto de vista, o texto do Freud é muito atual, né, da minha perspectiva, ele é muito, muito atual, não é o eixo agora, hoje, porque isso teria que ser tratado em outro livro que ainda nem fiz, mas enfim, o aspecto do estrangeiro ele é super importante para minha pesquisa, eu trato em artigos, mas ainda não reuni num livro. Só que o que aconteceu foi que na terceira, esse ensaio, que é O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta, está dividido em 3 ensaios. O Freud foi escrevendo de 34 a 38, foi publicando, e a obra saiu na sua totalidade só em 39, é o ano que ele falece. Ele morre. Eu acho que assim, ele escreveu a última linha e podia morrer, porque para ele era muito decisivo esse texto, né? Então, o que aconteceu foi que, para mim, esse texto foi revelador. Até hoje eu não consegui me livrar desse texto. Só que tinha uma parte muito complicada para mim, que estava na parte 3. Então, esse livro é uma tentativa de salvar para mim mesma a obra inteira do Freud, que eu acho uma das mais importantes, né, da obra freudiana mesmo, essa, O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta, eu acho ela, para discussões contemporâneas, decisiva, mas como tinha essa parte 3, que era difícil de aceitar, eu tive que fazer esse livro, né, que chama O Sensível e a Abstração, 3 ensaios sobre o Moisés de Freud, porque tinha uma passagem ali que eu não conseguia engolir de jeito nenhum. Então, eu tinha que separar essa parte, criticar essa parte, para salvar o resto, né, que era muito potente. Então, eu vou contar a tese geral do texto freudiano para depois entrar no meu. Esse texto do Freud, ele foi escrito, como eu disse, entre 34 e 38, ele é decisivo. A categoria de estrangeiro atravessa a psicanálise como um todo, né? Mas ela nunca foi pensada de uma forma tão potente como nessa obra, porque a gente sempre pensa em psicanálise o estrangeiro entrando em repertórios civilizatórios já existentes, como se fosse o que o Freud chama de uma certa solução de compromisso, né? Então, tem aspectos do inconsciente que eu vou encaixando ali no que é já aceito pela cultura, ou que, do ponto de vista formal, já existe consagrado na cultura, vou fazendo ajustes e ampliando, inclusive, esse repertório cultural já existente, principalmente ocidental, a partir de elementos do inconsciente, que são desejantes, que estavam recalcados. A psicanálise procura integrar esses elementos nos aspectos formais da cultura e tal. Mas o estrangeiro, ele não é, do Moisés, não é exatamente isso, porque eu acho que nesse texto Freud simplesmente percebe todos os limites formais da civilização europeia ocidental, né? E ele faz isso por quê? Porque ele começa a pensar no Moisés, né? Se a gente for pensar quais são os pilares do Ocidente, é a cultura judaico-cristã e greco-romana, sobretudo, né? Só que o Moisés do Freud, ele é um egípcio. E isso coloca um dos pilares do Ocidente no meio da África, né, e muda tudo. Então, ele fala que o Moisés, na verdade, é uma espécie de discípulo do Akenaton, que era um faraó monoteísta, né, e daí tem todos os comentadores e tal, que já mostram que o Akenaton, é engraçado que o Akenaton, de fato, existiu. Ele é uma figura histórica, um faraó monoteísta e tal, e o Moisés ninguém tem certeza, né? Uma discussão até hoje, porque a Bíblia não é um elemento de história, uma obra histórica, né? Ele pode ter existido ou não, mas o que ficou para a gente é o monoteísmo mosaico, né? Até hoje, esse judaico e tal.
Mas, então, o fato de o Moisés estar no meio da África muda muita coisa mesmo, né? Inclusive, para o Freud, isso foi bastante perturbador, porque ele se identificava com a Alemanha, se identificava com a Europa, com o Ocidente, né? Com o helenismo, Roma para ele era a cidade sonhada. E não é à toa que isso acontece entre 34 e 38, porque foi justamente quando houve a ascensão de Hitler ao poder, né? Então não dava mais para sustentar aquele modelo de civilização no qual aparece algo como o nazifascismo, né? E então isso acaba questionando esses pilares como um todo, e a figura do estrangeiro no Moisés é uma figura que liberta os escravos do Egito, né, os israelitas, mas que vai para o deserto, né, numa terra prometida. Ninguém sabe para onde ele está indo, então não tem nada mais que se sustente num modelo civilizatório pré-formado, né? Não é mais essa solução de compromisso que vai encaixando os elementos do inconsciente naquelas formas já existentes, mas é algo que parte para o deserto, que não tem nada, para construir alguma coisa de novo, né? Então, isso é muito importante. É engraçado, assim, porque até hoje os psicanalistas, eu me sinto meio outsider nisso, né? Os psicanalistas ainda reiteram muitos também criticam, mas os pilares colocados em 1914 em Totem e Tabu, né, que é aquele clássico texto do Freud sobre o pai primevo e os irmãos que matam. Então, esse texto, o Freud retoma as bases do Totem e Tabu também na terceira parte do Moisés e o monoteísmo, falando que tem coisas iguais. E eu discordo disso, né, do próprio Freud. Eu acho que ele ultrapassou, sem perceber, o Totem e Tabu por várias razões. Eu acho isso muito importante, então, do texto do Freud, por isso que eu gostaria de salvar o texto do Freud, né? Eu acho muito importante porque a gente tem no Moisés e monoteísmo um modelo revolucionário dentro já da psicanálise nos seus primórdios, porque é tratado Freud, né? É tratado os primórdios da psicanálise. Então, a gente já teria um modelo revolucionário dentro da obra freudiana. E qual que seria a diferença, então, entre Totem e Tabu e Moisés e monoteísmo? No Totem e Tabu, o que a gente teria era um pai primevo, né, um pai primitivo que era completamente arbitrário, fazia o que ele queria, tinha todas as mulheres, etc. E os irmãos ali, filhos dele, obedecendo. E a certa altura esses irmãos se rebelam, vão para o exílio, se organizam, matam o pai, né? Matam o pai e aí tem toda a instituição de um totem que rememora o pai, porque no fundo tem uma certa nostalgia, o pai até certo ponto cuidava desses filhos de um jeito ou de outro, e tem uma culpa, então tem sempre uma rememoração do pai pelo totem, né? E esse tabu do incesto e de ocupar o próprio lugar do pai. Esse lugar fica um lugar da lei, e ninguém mais pode ocupar esse lugar, senão algum irmão que ocupasse esse lugar ficaria no mesmo lugar que era do pai, e a ideia era que houvesse uma certa igualdade, né, entre esses irmãos, orientada por uma lei. Só que o problema dessa estrutura é que simplesmente as mulheres nem existem do ponto de vista político, né? Elas são moeda de troca para a organização política dos homens. Então, muitas feministas já criticaram esse modelo, por exemplo, a Jessica Benjamin, né? Enfim, várias feministas, eu acho que a crítica melhor que eu li foi essa da Jessica Benjamin. Mas essa comparação, por exemplo, uma das melhores comentadoras do Brasil do Moisés e monoteísmo é a Beth Fuchs, é muito bom o trabalho dela. Mas eu vi uma palestra dela, né, ela fala assim, quem não acredita nos preceitos do Totem e Tabu nem é psicanalista. Eu falei, gente, então acho que eu não sou. Porque
realmente eu acho que os limites de totem e tabu são muito grandes hoje em dia, né? Primeiro que se a gente fosse pensar numa estrutura política do totem e tabu, seria a ideia de Estado-nação, com modelo de fundo robesiano, enfim, várias questões importantes que mostram o limite desse modelo. E no Moisés, o que a gente vê é, como eu disse, né, um líder, daí a diferença estaria justamente nesse aspecto. Quando a gente pensa no pai primevo, é um pai que legisla em nome dos interesses pessoais, né, o que ele quer todas as mulheres, ele quer ser servido, ele quer, enfim, faz ali o que bem entende e os irmãos estão a serviço desse pai, né, e aí a revolta e tal. Agora, se a gente for pensar na figura do Moisés, quem é o Moisés? Na pena do Freud. É um egípcio, então, quer dizer, ele nem é judeu, nem é israelita, nem nada, mas ele se identifica com esse povo oprimido e aposta ali num desejo de liberdade desse povo. Então, é uma aposta num desejo de libertação, de emancipação, no desejo de um povo, né? E ele faz isso de forma muito precária, ele nem fala a mesma língua, né? Se você volta lá para a Bíblia, Deus fala, você tem que ir lá fazer isso. Ele fala, não me coloca nisso, porque eu nem sei falar bem com o povo. E daí o Arão, que é o irmão dele, vira o intérprete dele, né? Na Bíblia tem toda essa história da precariedade da língua, e tem a precariedade do espaço, porque o deserto é uma questão de sobrevivência, assim, muito difícil. E uma precariedade, não uma precariedade, mas assim, a questão do tempo também é muito difusa, né? Não é mais um tempo de uma fixidez de um poder, mas assim, se lançar mesmo nesse espaço indeterminado do deserto. Então, essa figura do Moisés, eu acho que ela é muito potente, né? Por várias razões, talvez agora eu consiga explicitar melhor, entrando mesmo no livro, né? Mas o que acontecia, então isso é um pouco da obra Moisés Monoteísmo, porque que eu acho que ela é importante, né? Esse aspecto revolucionário que está ali, essa temporalidade que, na verdade, ela não é mais, isso não daria tanto para eu explicitar aqui, mas assim, a gente pode pensar numa temporalidade dialética dentro da psicanálise, que é feita por dois tempos do trauma, né, que é uma coisa bem importante, depois a gente pode conversar se quiser, e essa temporalidade que eu acho que ela é mais múltipla, com várias camadas que ressoam, né, se você for ler a Bíblia, não tem uma coisa de tempos em tensão, são muitas camadas que vão se sobrepondo, mesmo do ponto de vista da língua, né, são muitas línguas e traduções, no fim a gente nunca tem acesso a um original, qual é, né, sânscrito, enfim, hebraico, a gente nunca sabe direito, né? E as coisas vão sendo sobrepostas. Então, essas várias camadas, né? De uma língua estrangeira, de um espaço indeterminado. Então, isso acho que é muito potente desse texto. Agora, o problema do texto, que eu escrevi esse livro por conta do problema do texto, a parte que eu não gosto, né? Que eu fiquei meio brava com Freud, é a parte que ele fala de uma passagem, que teria havido essa passagem do matriarcado para o patriarcado. Então, ele faz, na verdade, uma divisão em 3 etapas. Primeiro teria havido, ele retoma assim, né, no Moisés, teria havido essa ordem do pai primevo, com a morte desse pai, teria tido uma certa bagunça ali, numa ordenação matriarcal. E nessa ordenação matriarcal, assim, o que fica subentendido é que era meio caótica a coisa, né? Então, o que prevalecia era uma certa sensorialidade, havia a primazia do corpo, certos instintos que podiam muito facilmente recair numa certa violência, bom, tem também essa tradução sensorialidade ou sensualidade, mas essa parte do corpo em detrimento do intelecto, né, o espírito.
E daí ele fala, então, da passagem para o patriarcado, que teria sido um progresso civilizatório. E no patriarcado, o que existiria, então? A primazia do intelecto, da sublimação, né? E não da violência instintual, uma abstração e não o corpo, né? Então, o que a gente acaba vendo é que o Freud, ele enfatiza essa construção meio binária, né? Corpo, palavra, abstração, instinto, inteligência e sensualidade, né? E tudo isso mexeu muito comigo. Eu fiz uma parte da pesquisa na Inglaterra, estava em contato direto com várias feministas e psicanalistas. Foi engraçado, uma vez eu apresentei, né, um trabalho, aí uma professora falou assim, mas você vai querer defender o feminismo a partir da história bíblica, né, assim, os patriarcas, tal, como é que você vai fazer isso? Não é melhor você fazer outra coisa? Mas eu acho ainda que valia a pena, eu achei, né, que essa figura do Moisés, ela é importante, eu acho. Então, eu quis fazer isso mesmo. Então, esse meu livrinho, né, é a reunião de 3 ensaios que criticam justamente essa passagem, que é um elogio ao patriarcado feito pelo Freud, que seria um progresso em termos civilizatórios, né? E isso fica muito mais visível, claro, depois, eu acho que desde a Primeira Guerra ele já teria podido enxergar os limites dessa construção, né? Mas, assim, se a gente for pensar nos estudos dos frankfurtianos, né, que mostram como a racionalidade ficou a serviço, por exemplo, de Auschwitz, né? Todo a indústria da morte, né, que veio com o nazismo, mesmo os processos colonizatórios estão atrelados à inteligência abstrata. Então, como sustentar isso? Que a inteligência não promove violência, que a abstração não promove violência, ao contrário, né? Acho que foi a abstração dos corpos que produziu um tanto de violência, não a sensualidade, né? Mas também não era o caso de imediatamente recair no corpo e na sensualidade. E também tem uma coisa assim, de onde vem a abstração dentro dessa construção toda? A abstração, ela vem do que é esse monoteísmo judaico, né? Porque o Deus judaico, ele é sem imagem, sem palavra, sem representação, né? É um tetragrama que o representa, que é Yahvé, mas são 4 letras, que não dá muito para pronunciar. Então, essa abstração, ela estaria ligada a essa religião judaica mosaica, né? Então, como defender isso, né? Eu estava numa encrenca, porque eu tenho um lado que eu acho interessante disso e tem outro lado que eu achei muito problemático disso. Então, eu tive que fazer esse exercício em 3 etapas. Então, esse livro foi assim, vou escrever um ensaio, como é que nasceu o livro, né? Falei, vou escrever um ensaio para responder a isso, não vou poder aceitar isso, né? Essa terceira parte. Então, vou ter que escrever contrariamente a isso. Eu escrevi o primeiro ensaio, só que ele não respondeu suficientemente aquilo que eu queria dizer. Então, eu escrevi outro ensaio. Também não foi suficiente, daí eu escrevi o terceiro ensaio, né? E aí eu fui publicando aos poucos em revistas, tal, científicas, só que eu falei, até meio, não gosto muito de quem reúne coisas já existentes, né, publicadas, agora vira livro, que já está por aí, mas eu senti mesmo a necessidade de reunir essas 3 coisas, fazer uma apresentação, fazer uma conclusão, porque eu acho que, para mim, isso formou a unidade da minha crítica, né, a essa terceira parte do texto do Freud, da passagem do matriarcado para o patriarcado. Então, a primeira acho que foi a mais difícil, o primeiro ensaio, né? O primeiro ensaio foi difícil por quê? Porque o Freud faz essa
essa afirmação, né, do progresso com o patriarcado e tal, e como contestar isso de um jeito que eu não recaísse, não, elogiando o matriarcado imediatamente, não se tratava disso para mim. Então, eu primeiro fui tentando estudar dentro de alguns autores, eu não sou erudita de Bíblia nem nada disso, mas dentro de estudiosos do judaísmo e tal, como é que as coisas se configuravam. E aí o que eu notei, para salvar o Moisés estrangeiro, egípcio, etc., o que eu notei foi uma diferença muito importante entre 3 etapas desse exílio, né, do êxodo, que a parte central para mim é o êxodo, né, da Bíblia, que é onde está tudo isso. Então, 3 etapas bem importantes que se dividem entre a primeira passagem, lá eles estão no deserto e conseguem fugir, então, do Egito, né? E homens e mulheres juntos formam rituais religiosos, formando uma tenda, que é o tabernáculo, né? Eles formam tenda, tem uma arca com todos os elementos para fazer os rituais, e juntos, sobrevivendo, homens e mulheres lutam pela sobrevivência ali, tentando fazer esse processo emancipatório em direção a uma terra prometida, mas não tinha uma diferença entre homens e mulheres nesse momento, né? Então, estudando, existe realmente uma perspectiva que é bastante patriarcal dentro da Bíblia, né? Quando isso efetivamente começa. E daí, dentro disso, eu fui vendo que, com a construção, só com a construção do primeiro templo e, sobretudo, do segundo templo de Israel, é que essa configuração começa, que é uma divisão do trabalho, sexual do trabalho, né? Que começa só quando existe o templo, porque daí começa assim, os homens vão cuidar da religião, que na verdade tem a ver com os estudos religiosos, mas também com uma perspectiva de um Estado, né, que tem que pensar em guerra, tem que pensar em organização de um Estado mesmo, e as mulheres ficam em casa cuidando da vida privada, né? Então tem uma divisão sexual do trabalho a partir dessa configuração do primeiro e do segundo templo, ou seja, quando já se configura uma ideia de Estado, né? E isso foi importante, por quê? Porque o Freud, quando ele fala do Moisés, ele não está falando desse Moisés do primeiro e do segundo templo, ele está falando exatamente do Moisés que fugiu do Egito com o povo. Então, ele estava falando de um Moisés que não tinha essa diferença, né, entre homens e mulheres, ou entre o que é do matriarcado e do patriarcado. Isso só acontece depois. Nesse primeiro momento do exílio, as relações são muito igualitárias. Aliás, isso é muito comum. Por exemplo, você vai estudar Angela Davis, ela fala que não há diferença entre mulheres escravas e homens escravos, né? Porque eles tinham que se contrapor aos senhores, né? Que eram... Então, eles se uniam. E eu acho que nessa perspectiva aqui, né, da primeira etapa do êxodo, estava todo mundo unido, tentando sobreviver, lutando em pé de igualdade, né? E só depois que as coisas se configuram em termos de Estado-nação, sei lá, Estado, aí sim a gente vê essa divisão sexual do trabalho. Então, eu apelei para os estudos marxistas para mostrar isso, né, com várias feministas marxistas, a Maria Mies, e mesmo com o Polanskas, que faz um detalhamento da divisão do trabalho intelectual e manual, antes da divisão sexual do trabalho, né? Então, primeiro, o que é trabalho manual, o que é trabalho intelectual, e depois as mulheres nesse lugar, né, do trabalho manual. Então, essa coisa da sensorialidade, do corpo, tudo isso, né, que o Freud dizia que era inferior, fica muito mais colocado em termos ideológicos e que justifica uma exploração do trabalho, né, de determinada parcela das mulheres, e enfim, depois a gente vê isso nos proletários.
Depois eu fui também, nesse ensaio, esse ensaio meu é o que mais tem camadas, né? Porque a primeira parte dele, antes de entrar nisso, que é o eixo mais importante, né? Essa coisa do trabalho, tem um aspecto muito interessante, que é como Freud se defendeu dos nazistas, né? Assim, em termos simbólicos, ao escrever esse texto. Então, sempre houve, assim, eu tentei formular essa hipótese, né? Que sempre houve uma visão de que os judeus tinham um caráter meio feminino, né? Porque eles eram muito intelectualizados, mais frágeis do ponto de vista do corpo, tal, isso no discurso de vários alemães, tal. Então, o Freud, eu fiquei pensando, né, que ao fazer isso, ele também inverte isso, porque da intelectualidade ganha uma força meio viril, né, assim, o patriarcado. Então, com toda essa construção, é uma espécie de vingança também em relação a esse discurso nazista, né, porque essa parte intelectualizada em relação aos judeus, é verdade, né? Ela existia a partir do século, sobretudo a partir do século XIX, mas não é que ela vem desde antes, mas no século XIX, sim, havia isso, que os judeus eram mais intelectualizados e tal. Então, o Freud pega essa característica que estava mais marcadamente colocada na Europa no século XIX, o judeu frequentava os salões aristocráticos, os burgueses, né? E era uma figura, assim, em alguns momentos você vê, por exemplo, isso no Proust, né? Que era uma figura meio que tinha o Bloch e tinha o próprio Marcel, meio exótica, que meio que entretinha ali, né? A burguesia e os aristocratas e tal, nesse caráter intelectualizado. E aí o Freud coloca isso como a característica central de tudo, embora tenha isso, né? Que é o caráter da abstração em função de um Deus que é irrepresentável, mas essa coisa da intelectualidade, da sublimação, como uma característica superior, eu fiquei pensando muito mais que era uma resposta aos nazistas, e daí eu faço uma construção com isso de diversas formas, que acho que não é o caso de apresentar aqui, quem quiser ler lá no livro. Então, esse foi o primeiro ensaio, aí no final eu mostro como é curioso que alguns psicanalistas, por exemplo, tem um psicanalista que foi recuperado atualmente por um outro psicanalista contemporâneo brasileiro, que é o Otto Gross, que é um contemporâneo do Freud, né, mas foi meio que banido ali da psicanálise nas suas origens, e o Marcelo Quequia, que é um psicanalista brasileiro, retomou as obras, traduziu aqui e tal. E para o Otto Gross, por exemplo, só para ilustrar, ele acha que a inserção daquilo que é mais sofisticado na cultura, o que é linguagem, o que é abstração, acontece no ensinamento da mãe, da língua materna. Então, inverte a lógica do Freud, que o matriarcado é ligado a corpo, né? Ele coloca o matriarcado, ele elogia o matriarcado, o Otto Gross. Ele acha que o matriarcado e a mãe são ligados à cultura, à abstração, então ele inverte. E para mim não é o caso nem de uma coisa e nem de outra. O que eu fui pensando ao longo do livro, que eu acho que é a perspectiva mais interessante, é uma tensão entre corpo e palavra. Né? Então, assim, porque o que a gente observa é sempre uma hierarquia, que ora se privilegia a abstração, o pensamento, a intelectualidade, e daí para compensar quando isso não se sustenta, porque o corpo tem a sua importância, né? Aí se faz uma inversão repentina, daí se exalta o corpo e tudo isso. A natureza, né? A imagem imediata, mas eu não achava que era o caso nem de uma coisa nem de outra. Né? Eu acho que é muito mais interessante pensar em termos de uma negatividade que tem a sua potência, essa abstração, e, ao mesmo tempo, o corpo, né? Que não dá para ser reduzido. E aí daí que eu fui para o segundo ensaio. O segundo ensaio, então eu vou entrar agora no segundo ensaio. O segundo ensaio, ele é
uma tentativa de responder a isso em termos mais simbólicos, assim, da cultura, né? Aonde eu encontrei algo que não fizesse esse tipo de hierarquia entre corpo e palavra, abstração e corpo, sei lá. Foi numa ópera que eu encontrei, né? Que era uma ópera do Schoenberg, que chama Moisés e Arão. E nessa ópera, eu acho que essa ópera é muito boa, porque ela não recai em nenhum momento no corpo ou na palavra, ou na abstração. Então, o que é essa ópera? A ópera é justamente a passagem da Bíblia, né, que trata do Êxodo até o momento em que o Moisés vai para o Monte Sinai receber as leis, as tábuas da lei divina. E aí, o que acontece na Bíblia, né? Moisés vai para lá e o povo fica cansado de esperar esse cara. Primeiro que, assim, ele pede para acreditar num Deus que não tem imagem, não tem palavra. Quem é esse Deus? A gente está aqui se estrepando no meio do deserto em nome de um Deus que nunca aparece, que não dá as caras, que não dá nenhum tipo de prazer, são tantas e tantas renúncias, né? E a gente tem que ficar acreditando, mas quem é esse cara? Daí o Moisés resolve pegar as leis do Deus no Monte Sinai, demora. Ele fala que vai demorar não sei quantos dias, ele atrasa um dia, mas aí o povo está muito bravo, né? E quer fazer uma festa, então tem o famoso bezerro de ouro, né? Construção do bezerro de ouro e a idolatria, a imagem, a importância da imagem, só que daí é um caos completo, né? Orgia, suicídio, matança, tem de tudo nessa passagem. Então, a ópera é uma distensão deste momento da Bíblia. E o Arão é aquele cantor lírico, né? Então, é uma coisa mais ligada a um eu, e o Moisés é aquele sem palavras, então é o que o Schoenberg chamou de Sprechgesang, que é uma fala cantada, assim, mas meio estranha. E então é um embate o tempo inteiro entre o Moisés e o Arão que a gente vê nessa ópera, né? É um embate entre palavra, se a palavra vai dar conta, ou se o corpo, né? E a palavra nunca dá conta, nunca, assim, a palavra não pode ser palavra. No momento em que ela é palavra, ela já macula Deus. Então, essa palavra é sempre insuficiente na boca do Moisés, né? Ele é gago na Bíblia. E o Arão, que tem esse domínio da palavra e dá essa brecha para a imagem, para a idolatria, né? Também tem uma insuficiência. Então, é uma insuficiência desses dois campos da palavra, sempre insuficiente, o corpo também, né? Porque o que acontece, por exemplo, nesse caso que fica muito claro em termos psicanalíticos, é que nesse momento em que o Moisés vai para o Monte Sinai, tinha tido tanta renúncia em termos da sensualidade, sensorialidade do corpo, etc., que isso volta com tanta força que se aproxima, inclusive, de alguma coisa que a gente pode associar hoje em dia com o fascismo, sabe? Porque daí vem com uma violência enorme, né? A dimensão corpórea. Então, é suicídio, é orgia, é matança, sei lá, um afloramento dessa dimensão que o Freud tinha falado, dos instintos violentos e do corpo, tal, mas isso em função de uma renúncia prévia muito grande em relação a isso, né? O corpo, a sensorialidade, etc. Bom, e aí eu vou mostrando, então, como esse aspecto tem seu mais interessante, só que para isso, a única coisa que tem relativamente nova nesse meu ensaio, em relação aos ensaios construídos em torno da ópera, é que essa ópera ela é dividida em 3 partes. A terceira parte da ópera, ela nunca é considerada, nem para ser apresentada, montada, e nem para ser comentada.
né? Ela é simplesmente descartada, essa terceira parte da ópera do Schoenberg, porque ela não tem música, mas ela tem diálogo. E eu acho que essa parte ela é muito importante. E eu defendo essa parte, porque é só com essa parte que você vê realmente o embate entre o Arão e o Moisés, né? Que nenhum dos dois realmente se destaca nessa ópera como um todo. Porque, por exemplo, o Adorno, que tem um ensaio muito importante sobre essa ópera, ele desconsidera essa terceira parte, como todo mundo, e aí o que acontece é que ele pensa na ópera como uma tentativa do Schoenberg de atingir um ideal mosaico, que é um ideal sem corpo, sem palavra, uma coisa que seria transcendental, e isso fracassa. O fracasso ele acerta, mas eu não acho que a intenção do Schoenberg tenha sido atingir esse lugar, né? Que seria um lugar transcendental, o que o Adorno fala é assim, é impossível fazer uma obra sem um eu na modernidade, né? Porque o eu é uma característica moderna, a parte egóica, né? E então a tentativa do Schoenberg teria sido fracassada por isso. Eu acho que não, que o fracasso teria se dado porque não há resposta nesse embate corpo e palavra, abstração, instintos, não há como solucionar isso, de um ou no outro, senão a gente recai numa hierarquia que não é interessante. E então essa foi o segundo ensaio, e acho que mais isso. Deixa eu ver se eu queria... então, isso tem bastante a ver, em termos estilísticos, com o ensaio do Freud, Moisés e o Monoteísmo, que também carrega no seu estilo formal uma precariedade, né? Então, assim, o Freud, pela primeira vez na construção do texto dele, apresenta uma precariedade na estrutura formal do texto, porque o Freud é muito cuidadoso na escrita, ele ganhou um prêmio, né, o prêmio Goethe, em função da escrita dele, ele é muito claro, traz exemplos, esmiuça, volta, ele é generoso com o leitor, só que nesse texto, ele fala, né, que assim, do ponto de vista artístico, o texto é ruim. E eu não acho ruim, acho muito bom porque ele expressa da melhor forma possível o que está no conteúdo, né? Que é essa precariedade mesmo do estrangeiro, da figura do estrangeiro, né? Ser estrangeiro num país, você não sabe a língua com destreza, nem nada disso, né? Então, essa forma precária do texto, e ela é muito visceral, né? O Freud fala que é um fantasma não redimido, né, essa obra para ele. Então, ele fica ali com a obra, é uma luta escrita. Então, nesse sentido, né, porque a obra do Schoenberg é considerada fracassada pelos críticos desse ponto de vista, de não ter acabado, a terceira parte está incompleta, etc., mas é a melhor forma possível. Não foi acabada não porque ele não teve tempo, tal, porque foi uma impossibilidade da própria obra. E essa do Freud eu considero que tem essa semelhança do ponto de vista formal, né? Então, e o que é interessante também é que o Freud, ele, nas outras obras, fora uma que era sobre a guerra, tal, ele não trata muito das questões políticas no corpo dos textos, tem notas de rodapé, e nessa o tempo inteiro tem ali coisas importantes da política, do que estava acontecendo, idas e vindas, então você vê esse corpo da história na obra, né, integrada no texto. Isso eu acho inovador também, e comparável, então, com o procedimento dessa ópera, desse ponto de vista formal. E, por último, eu achei que era importante responder a isso dentro do campo da própria psicanálise. Então, é um terceiro ensaio que faz uma crítica, sobretudo ao conceito, eu diria, de sublimação, né? Porque nesse patriarcado estaria a sublimação, só que eu vou mostrando como a sublimação ela é um pouco um retrato de uma neurose obsessiva, né? Que é um modelo mais moderno ali dos primórdios da psicanálise. Então a gente via muito, assim, é um clichê, mas tem, né?
os homens são neuróticos obsessivos, as mulheres são histéricas, né, ali no começo da psicanálise e tal, mas que de fato tem assim uma estrutura obsessiva na sociedade moderna. O que é uma estrutura obsessiva? O que é o ser obsessivo, concretamente? Ser obsessivo, em termos freudianos, é você, diante da angústia que a sexualidade desperta, né? A sexualidade, enfim, ou alguma coisa ligada à sexualidade desperta uma angústia, e daí o sistema defensivo é deslocar essa angústia, que teriam pensamentos ligados à sexualidade, para coisas irrelevantes, né? Então, por exemplo, gente, no clichê do clichê, só para ter aqui a pessoa que está assistindo entender, na neurose obsessiva a gente vê o clichê do clichê, limpeza, né? Então, vamos supor que o sujeito ali acha que o desejo dele é sujo, só que o desejo ligado à sexualidade, tá? Então ele vai ficar limpando a mesa, limpando tudo, arrumando as coisas, né? Então tem uma certa abstração do pensamento, quando a gente pensa em termos obsessivos, daquilo que é da natureza do desejo para coisas abstratas, né? Então, assim, também tem muito pensamento, tem um prazer erótico no pensamento. O obsessivo é aquele que fica pensando, né? Então, se desloca dessa angústia que seria relacionada ao corpo, alguma coisa ali para ser feita, e vai para uma coisa do pensamento. Então, eu comecei a pensar como a psicanálise, o trabalho intelectual tem uma dimensão que é muito próxima de um sintoma, assim, e isso não significa diminuir a psicanálise, se é sintoma, né, o trabalho intelectual. O trabalho intelectual tem uma dimensão que é sintomática, a própria sublimação é sintomática. Isso não significa diminuir, mas é uma manifestação humana, né? Então, assim, fazer um trabalho intelectual é uma manifestação humana possível, mas ela não é melhor do que os sintomas, por exemplo, das histéricas. Qual era o sintoma das histéricas no século XIX? O sintoma das histéricas, que é a histeria, né? Qualquer cara é diferente da neurose obsessiva. O que acontece com as histéricas? As histéricas também não aceitam algum desejo, né, relacionado à sexualidade, alguma coisa proibida, mas isso vai para o corpo. Então, elas manifestam o sintoma no corpo, uma coisa assim, ficam deitadas, ou ficam, enfim, né, uma paralisia num determinado lugar do corpo. Então, é uma manifestação no corpo. E a neurose obsessiva é uma manifestação de um pensamento exacerbado. Então, por que um sintoma do corpo é menos importante do que manifestações intelectuais, né? Assim, o Freud só descobriu coisas por conta desses sintomas corpóreos das histéricas, que, na verdade, esses sintomas, eles são uma tentativa de resistência aos modelos civilizatórios, tal como eles estavam colocados para a mulher burguesa ali, né, no século XIX, começo do XX, porque, na verdade, é um desejo sexual que não pode aflorar, né, ali ela tem que ser uma mulher recatada do lar, etc, etc, e então ela faz esse tipo de conversão para o corpo. Estou fazendo aqui uma coisa mais esquemática. Mas o que sobressaiu na nossa civilização foi o modelo obsessivo, né? Porque, assim, pensa o que é a nossa sociedade. Primeiro, o modelo obsessivo, ele é dentro das fases, o que o Freud chamava as fases, né, da sexualidade, ele é anal. E anal, o que é? Reter. Então, a gente pensa em propriedade privada, reter, fixar, né, as coisas, ter posse das coisas, e esse processo de abstração, né, muito forte, que vai desviando daquilo que interessa para coisas irrelevantes ou pensamentos que ficam distantes e um prazer no próprio pensamento. Mas, se a gente for pensar todos os modelos, né, esse modelo de abstração que vem justamente
desse monoteísmo que nasce do judaísmo, que é abstrato, etc. Mas o capitalismo é uma abstração de toda a vida, né? Em termos sei lá, da bolsa de valores, quantidade, a gente perde valor de uso, todas essas coisas ligadas à coisa efetiva dos corpos, das matérias, de fazer uso das coisas, etc. E todo o sistema de jurisdição, né, que é propriamente moderno, mas que vem desde as leis da Tábua do Moisés, né? Que é uma abstração também das vidas, né, em termos de lei, uma lei que se desconecta daquilo que é propriamente julgado num sujeito singular ali, que tem uma história, etc. Então, nesse terceiro ensaio, eu vou mostrando como a psicanálise também está inserida neste sintoma meio que obsessivo, enfatizando, por exemplo, conceitos como o nome do pai, falo que são conceitos abstratos que moveriam o desejo, né? Eles são conceitos vazios, abstratos. Então, o nome do pai não é encarnado por ninguém, o falo é um objeto vazio que move nosso desejo, né? E daí eu vou tentando mostrar como isso faz parte dessa herança, né? Tem, num certo sentido, um sintoma no interior da construção psicanalítica. E daí também a solução que se dá, por exemplo, no Lacan, que é o gozo outro, né? Que aí é a mulher, tal, isso inverteria e a gente recai de novo nessa coisa hierárquica, que ora é a abstração, ora é o corpo, mulher, natureza, ora é o intelecto, sublimação, tal, e ora... Então, eu fiquei pensando muito mais como seria uma psicanálise que fizesse jus a essa tensão entre corpo e palavra, e vazio e negatividade. Foi isso que eu tentei fazer no terceiro ensaio, por exemplo. O Lacan tem um axioma, né, que a relação sexual não existe, porque não teria uma relação sexual que fizesse um. A gente nunca encontra o outro numa unidade. Tudo bem, né? Assim, a gente realmente não encontra um, faz um. Mas entre o 0 e o 1 existem infinitas possibilidades, 0,001, né? Assim, então há um encontro, só que é um encontro não de completude, mas que promove uma tensão interessante, né? Enfim, então foi isso que eu tentei mostrar já na terceira resposta ao problema apresentado pelo Freud. É um pouco isso. Muito interessante. Eu fiquei aqui anotando umas coisas e espero que quem esteja assistindo aí também tenha gostado dessa exposição, né? E que possa depois ter acesso ao texto para conversar com a gente sobre isso, né? O vídeo também sempre tem um espaço para vocês escreverem os comentários aí, tudo isso é bem interessante. A gente pode continuar a conversa depois. Eu queria pedir se você puder falar um pouquinho mais só sobre dois temas, também para não tomar muito o seu tempo aqui, mas são dois temas que você falou que eu achei interessantes e que para mim não ficou tão claro, que é o primeiro deles sobre a questão do estrangeiro com relação com o estranho, né? Que também tem outras traduções possíveis e tudo no Freud. Nesse texto específico, né? Como que você pensa a relação disso, do fato de Moisés ser um estrangeiro, né? A relação que isso teria com esse tema da psicanálise, né? Pensando a psicanálise de uma forma mais abrangente para além desse texto, desse texto. E a outra coisa é que como esse texto ele foi escrito durante a ascensão do fascismo europeu dos anos 30, né? As relações são bem evidentes com o período, né, que a Europa passava e tudo. E a gente vive um período com algumas relações, né, hoje no mundo, né, e no Brasil, de aproximação com esse período europeu, também com diferenças, né? Mas eu queria saber o que você poderia dizer sobre a atualidade
daquele período em que esse texto foi escrito e o período que a gente atravessa hoje, como que isso poderia, a leitura desse texto, né, e do seu trabalho, podem ajudar a gente a compreender melhor o que a gente está passando. Tá. Primeiro, a diferença entre estranho e estrangeiro, né? Então, o conceito de estranho ou inquietante, agora tem o do Hernani, né, que traduziu por infamiliar, ele foi escrito em 1919, esse texto, inquietante. Então, foi no final da Primeira Guerra, né, assim, eu formulo a seguinte hipótese dentro das minhas publicações anteriores. O Freud ele escreveu vários textos sobre metapsicologia, todo um conjunto de ensaios sobre metapsicologia ao longo da Primeira Guerra Mundial. São vários textos, tal, e alguns se perderam, tal, e tem essa anedota, sei lá, um certo burburinho de que ele teria escrito um texto sobre a sublimação e que esse texto teria sido queimado, né? Então, dentro desse conjunto de ensaios metapsicológicos, o de sublimação teria sido escrito e teria sido queimado. Então, eu formulo a hipótese de que a sublimação, depois da Primeira Guerra, não respondia mais aos modos de se arquitetar a cultura mesmo, né? De fazer obras, de pensar do ponto de vista formal uma civilização, né? Em termos de arte, de tudo, de escrita. Então, ele tira da gaveta o esboço sobre o estrangeiro, o inquietante, em 1919. E o que tem ali, né? Ali tem algo que é diferente do estrangeiro, porque é justamente aquilo que eu falei de dois tempos do trauma. Essa configuração, por exemplo, a gente vê isso nos expressionistas, né? São obras perturbadoras. Você vê um quadro do Egon Schiele, você vê quadros que promovem choques, né? Eles não são harmônicos ou promovem uma contemplação. Eles promovem choques, uma espécie de trauma, né? Que é bastante condizente com um pós-guerra ali. Então, o que está em jogo no estranho? No estranho, é alguma coisa que estava ali, do ponto de vista da memória, estava recalcado, né? Então, era alguma coisa que em algum momento da vida era muito familiar, íntimo mesmo, né? E que depois isso está recalcado e isso vai surgir a partir do exterior, né? Então, uma dimensão que se apresenta como real, um real perturbador que reacende esse aspecto íntimo que estava lá recalcado e reacende isso, mas de forma perturbadora, eu não reconheço muito bem, né? E ao mesmo tempo enfim, pode ser um sentimento de horror, pode ser um sentimento de ojeriza, pode ser um sentimento de susto, né? Então, por exemplo, o Freud fala de várias figuras do inquietante, do infamiliar, a boneca, né? Fantasmas, palhaço, por exemplo, boneca, né? Quando você é pequeno, você tem uma boneca, ou um bonequinho, qualquer coisa assim. E aí você deposita, conversa com o bonequinho, suas coisas mais proibidas. Você odeia a sua mãe, que você quer que todo mundo morra, sei lá o que você fala para o bonequinho, né? Mas deposita ali tudo isso. Depois isso se dissolve, você até esquece que existe o bonequinho na sua vida, você nem lembra, deu para alguém, isso ficou apagado. Aí, de repente, aparece algo que rememora tudo isso com toda essa carga de afetos e vem do exterior. Então, não é à toa que tem filmes de terror com bonecas de terror, com palhaço, né? Bem comum, que são essas figuras do inquietante, que é um sentimento de profunda estranheza por ter sido em algum momento muito íntimo, mas é justamente esse encontro de dois tempos, né? Que promove um choque e um trauma. Então, isso é a parte do
do estranho, né? Isso que você chamou de um estranho aqui, que pode ter outras traduções. O estrangeiro eu não vejo assim. O estrangeiro, essa categoria, tal como ela está colocada lá no Moisés, ela não tem mais esse encontro de dois tempos, né? É um lançar-se no desconhecido. Já é um lançar-se no desconhecido. Então, Moisés, é claro que essa divisão, né, ela nunca é assim tão, sei lá, fixa ou estanque. Ela tem conversas entre uma coisa e outra, não é uma inflexão decisiva, né? Mas eu acho que no estrangeiro o que a gente tem é muito mais um lançar-se para o desconhecido, né? Porque Moisés não sabe a língua dos israelitas, mas está lá tentando, se debatendo para formar algo novo. Então não é nesse encontro, mas é num lançar-se no desconhecido que se forma uma língua nova, tem uma promessa de alguma coisa que está para ser construída, mas sem essa característica traumática do choque, né? Então, eu faria essa diferença. Então, em termos de arte, né, de cultura, de civilização, seria muito mais esse procedimento de se lançar num desconhecido, em aspectos formais que não promovem essa perturbação e tal, mas que tem um desconhecimento aí, uma forma mais ousada desse ponto de vista. Não sei se eu respondi. Acho que sim. E hoje, então, né? Assim, hoje, entre 20 e 30 na Europa, quais as aproximações? Eu diria que são muitas aproximações mesmo, né? Muitas aproximações. Então, você, por exemplo, você vai ler hoje em dia, eu fiquei bastante detida nisso a certa altura, né? Vou contar um pouco isso, então. Quando eu estava lá na biblioteca do Freud, lá em Londres, eu achei uma revista que ele colecionava, que chama Die Antike, né? que era um grupo de grandes intelectuais falando sobre a antiguidade. E quem organizava isso era o Werner Jaeger, aquele que escreveu a Paideia, um helenista super reconhecido e tal. E aí o que eu fui vendo, e depois tem uma tese excelente lá, feita na USP, na história do Bruno, aí eu vou ficar devendo o sobrenome, acho que é Hubner, o sobrenome dele, uma coisa assim, que fala sobre o Werner Jaeger e o caráter nazista da construção do Werner Jaeger. Isso não quer dizer que eu esteja diminuindo a obra do Werner Jaeger, é importante dizer isso, né? Porque eu acho que, assim, na minha posição atual, o Zizek fala isso sobre o Heidegger. O Heidegger deve ser reconhecido não apesar do nazismo, mas porque ele representa da melhor forma possível o que seria um pensamento filosófico nazista. Eu concordo com isso. E Werner Jaeger também. Eu acho que é um pouco isso, né? Então, qual que é a estratégia? A estratégia que com isso eu estou de acordo, né? Assim, você está no presente e recupera o passado sem sair do presente, né? Uma leitura do passado, da antiguidade, sempre a partir do presente, não tem como você sair do presente, então nunca é uma neutralidade para investigar a antiguidade, você traz o seu repertório. E o Werner Jaeger é um que queria consolidar essas bases judaico-cristãs e greco-romanas na modernidade, né? Só que isso estava bastante a serviço de um discurso ideológico que começa a partir do século XIX, que é extremamente colonialista, né? De depreciar as outras culturas, a superioridade europeia, todo esse tipo de discurso que está enaltecido no século XIX, né? E acho que hoje, né, com o supremacismo branco, você vai ver alguns ideólogos do Trump, o discurso é esse, exatamente esse, assim. Eu fui ver eu não vou lembrar agora do nome dele, mas eu fui ver um dos ideólogos, eles são bem formados e tal, mas é todo esse discurso greco-romano, judaico-cristão, né, o supremacismo branco, que se aproxima claramente, é toda uma vertente, assim, como se a gente tivesse reacionado toda essa
essa vertente, né, que está ali, estava latente e aflorou a partir desses discursos de direita no mundo. E agora a gente vê, no Brasil, a gente teve um ministro da Cultura que falou claramente tudo isso, né, num certo plágio do Goebbels. Então, toda essa estrutura de uma cultura clássica, né, assim, isso está subentendido, embora tenha uma precariedade horrorosa, né, assim, não sei se tem alguma coisa disso no Bolsonaro, mas tem isso subentendido como pano de fundo, assim. Eu estou agora tentando entender os bolsonaristas a partir da leitura do que Olavo de Carvalho, essas pessoas falam, né? Assim, eles ficam muito assustados com a mistura. Então, esse globalismo, isso que eles chamam de globalismo de esquerda, né? É uma mistura, é um caos. Então, eles são a favor do Estado-nação. Eu estou falando justamente dos limites do Estado-nação, né? Porque a coisa do deserto, do estrangeiro, ela não tem limites de Estado-nação. Aliás, quando tem o limite, tem a divisão sexual do trabalho, tudo isso, né? Uma política a partir de guerras, tal. E eles são favoráveis a isso, né? Esse tipo de modelo, tal. Então, acho que tem muitas, assim, é muito importante ler esse texto nos dias de hoje. Ele conversa intimamente com a nossa situação, infelizmente. Muito bom, Alessandra. Para encerrar, eu queria perguntar um pouco sobre... Você falou que está vinculado à cátedra Eduardo Said. Eu penso enfim, nos textos que esse autor, né, ele escreveu, principalmente sobre o orientalismo, e numa relação também com o chamado pensamento decolonial. Isso aí também, que você tem um texto sobre a proposta de um feminismo decolonial a partir da psicanálise, né? Queria que você falasse um pouco das atividades da cátedra, assim, que tem a ver, como que são as atividades, né? Como que o seu trabalho também ele se articula, né, com o que é feito, né, até para o pessoal conhecer melhor também. E aí, se você quiser falar um pouquinho desse outro texto seu também. Tá. Então, eu acabei de começar agora, ingressei agora na cátedra. Então, é porque eu penso, é interessante você perguntar isso só para eu situar também. Eu penso no Moisés, a leitura do Moisés, nesse livro prometido, que eu ainda quero redigir, ainda não tive tempo, assim, espaço para fazer isso, mas eu penso ele em 3 camadas, né? Uma é justamente essa que você perguntou, quais as relações dos dias de hoje com o texto. A outra camada é a época em que o Freud redigiu o texto, ou seja, na ascensão do Hitler ao poder, e a outra seria na antiguidade, porque esse texto ele mexe justamente com esses pilares antigos, né, greco-romanos, judaico-cristãos, mostrando que a antiguidade egípcia ela é absolutamente essencial na configuração da antiguidade, e que é uma ideologia muito mais do século XIX que colocou mas que Egito, imagina, é super, hiper importante, né? A gente sabe mais ou menos, mas nas nossas construções teóricas isso ficou menos importante. Então, a minha pesquisa agora, ela vai ser voltada para esse ponto da antiguidade, que tem essa mistura, né, entre África e Europa. E isso, eu fiquei muito feliz de fazer lá na cátedra, porque para estudar o Moisés, um texto central, assim, o texto principal para estudar o Moisés e o monoteísmo é um debate que teve entre a Jacqueline Rose e o Eduardo Said. A Jacqueline Rose é uma intelectual com quem eu tive contato lá na Inglaterra, né? Ela deu uma aula sobre Moisés, eu assisti, e eles debateram sobre o texto do Freud, e o que o Eduardo Said fala é que abre-se um campo para estudos pós-colonialistas e decoloniais a partir do Moisés.
Só que eu acho que o Eduardo Said errou numa parte, porque ele acha quase que o Freud era uma espécie de diletante em relação ao Oriente, né, que ele não estudava muito detidamente. E como eu estive lá na biblioteca, não é verdade, o Freud sabia pra caramba de Oriente, uma coisa impressionante. E aí era uma escolha mesmo dele, essa raiz mais atrelada à Alemanha, uma coisa germânica, classicista, era uma escolha. E só que depois da ascensão do Hitler, ele muda, né? Então, da mesma forma como Werner Jaeger volta ao passado com os pés fincados no presente, uma coisa conservadora, né? De reestabelecer esses pilares judaico-cristãos, greco-romanos, o Freud também, bem fixado no presente, escolhe por voltar para a antiguidade e embaralhar essas fronteiras, né? E foi nesse texto que ele fez isso. E o Eduardo Said aponta para isso, mas achando que o Freud era meio que diletante, e não era, né? Então, eu acho que tem muita coisa para ser estudada. Eu vi uma bibliografia super extensa para ser estudada em relação a isso, né? Os estudos decoloniais, pós-colonialistas e o Moisés, não tanto dentro do que vem sendo discutido, embora isso não seja descartado, a Shirley Bembe, todos esses autores importantes, mas nesse repertório da antiguidade, né? Tem muita, por exemplo, tem um autor que escreve 3 volumes chamado Black Athena, que é sobre a proximidade entre as palavras egípcias e as palavras gregas, uma coisa etimológica, e daí ele vai mostrando como isso se desdobra. Então, tem muita coisa, e eu vou tentar fazer isso nessa minha nova pesquisa, lá na cátedra. Muito bom. Bom, só tenho a agradecer sua presença aqui no canal. Foi muito proveitosa a conversa. E se quiser, enfim, dizer mais alguma última coisa aí, fica à vontade. Não, eu queria agradecer, espero que tenha ficado claro muita coisa. Tentei resumir, mas assim, quem quiser ver os detalhes, os desdobramentos, acho que está lá no livro mesmo, né? Legal. Mas adorei conversar. Também, gostei muito. E quem quiser participar também, como eu falei, né? Com comentários, perguntas, fique à vontade aí para escrever no chat do vídeo. Também vou deixar na descrição os links aí dos textos, né? Do livro e outros textos da professora Alessandra. E muito obrigado, então, pela sua presença aqui. Também agradeço a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Claro. Uma propaganda. Sim, por favor. Posso fazer uma propaganda? No dia 16 de março vai ter o lançamento desse livro, que ainda não houve, que vai ser com um debate na Escrevedeira, que é um espaço da Noemi Jaffe. Quem organizou foi o Thiago Ferro, que é o editor, né, do Peixe Elétrico Ensaios, e vai ter o debate com Marcelo Quequia, que foi esse psicanalista que eu mencionei aqui no meio da minha fala, e a Lívia Santiago. Então, quem quiser ver o debate também, o lançamento, depois eu vou divulgar. Maravilha. Também vou pôr aqui no link no vídeo a chamada, né, para o pessoal participar desse evento. Então é isso, vamos encerrando aqui essa conversa. Obrigado, Alessandra, obrigado a todo mundo que assistiu e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.